Meus irmãos, eu quero trazer hoje uma breve ministração da palavra do Senhor, uma humilde meditação da palavra de Deus. Eu creio que eu já me sinto muito abençoado pela palavra. Creio que vai te abençoar também. Amém? E deixa eu pegar aqui as minhas anotações. É um tema muito comum, é um tema, uma palavra muito conhecida. Eu venho pedir aos irmãos que venham me acompanhar com as suas Bíblias no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, no seu capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, no seu versículo 1. Eu vou pedir aos irmãos, aquele que puder, fique de pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. 1 Reis, capítulo 19, no versículo 1 até o versículo 6. Uma palavra muito conhecida, mas eu creio que o Senhor falou comigo, né? E vai falar contigo também. E diz assim a palavra do Senhor: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Pesado, hein? Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que o anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir, e o anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Louvado seja Deus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou, Senhor, por esse momento, o momento da tua palavra. Mas, Senhor, eu venho clamar nesse momento, para que o Senhor venha dar ordem aos anjos ao nosso respeito, Senhor, para que nós possamos estar selados com o teu poder, selados da tua graça, selados do teu amor e da tua misericórdia. Por isso, Pai, nos leva a uma atmosfera diferente. Não permita, ó Pai, que nem nada e ninguém possa interferir no teu agir e no teu porvir, pois a tua palavra diz: agindo eu, quem impedirá? E eu creio no poder da tua palavra, eu creio no teu amor, eu creio na tua fidelidade, e eu creio que a tua palavra vai agir com cura nesse momento e trazer-nos, Pai, a revelação daquilo que nós devemos fazer para te servir melhor, para sermos servos melhores. Por isso, Pai, toma nossas vidas em tuas mãos. É isso que eu lhe peço, te louvo e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Eu estava pensando num tema para essa mensagem, e a palavra do Senhor disse para mim: não se isole. Nós, seres humanos, nós temos uma facilidade enorme de sermos atingidos emocionalmente por palavras. Nós somos emocionalmente fracos.
Nós, seres humanos, somos emocionalmente fracos. Se nós não entendermos a necessidade do Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas, nós podemos nos entregar. Nós podemos nos entregar. E nós precisamos entender o que a palavra do Senhor quer dizer para nós. E a palavra do Senhor, meus irmãos, é uma fonte inesgotável de água viva. A palavra do Senhor é muito simples de ler, é muito simples para ter o entendimento. Evidentemente, se nós estivermos fitos com a presença do Espírito Santo de Deus, pois a palavra de Deus, ela precisa se discernir espiritualmente, e nós precisamos ter o entendimento espiritual da palavra. Mas nós, seres humanos, nós temos uma facilidade de complicarmos a palavra de Deus. Nós temos uma facilidade de não entendermos. E Deus, por sua vez, Ele quer nos marcar com a sua palavra. Deus quer fazer marcas espirituais na nossa vida. Deus, eu costumo dizer que quando um ser humano se machuca, nós nos machucamos, fica uma cicatriz. E aquela cicatriz, quando ela está sarada, ela não dói mais. Mas você fica com aquela cicatriz e você fica ciente de uma coisa: eu tenho que tomar cuidado. Eu lembro uma vez que o cachorro lá de casa me mordeu e eu tenho até hoje a marca das duas presas dele aqui no meu braço. Ou seja, o que eu fiz? Quando ele estava comendo a comida dele, eu fui lá, coloquei a mão lá na vasilhame de comida dele e puxei. Ele me mordeu. Eu nunca mais fiz aquilo. Então Deus, Ele quer nos marcar com a sua palavra. Por mais que seja difícil para a gente entender, Deus quer nos marcar com a sua palavra. Porque a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes. Ela é penetrante, ela é cortante, ela quer agir em nossas vidas. Em determinadas situações, Deus quer que você olhe para a palavra, para as marcas da palavra que Ele está fazendo na nossa vida, e para que nós pratiquemos. Ou seja, as mesmas cicatrizes foi para a gente lembrar que a palavra do Senhor foi atuada a nós e que nós viemos a praticar a palavra. Primeiro, nós precisamos entender que nós não somos invisíveis para Deus. Nós não somos invisíveis para Deus. Por mais que você queira se isolar, por mais que você queira se esconder, para Deus você não é invisível. Deus está atento às nossas atitudes. Deus está atento às nossas vidas 24 horas por dia. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado, porque Deus, além de nos marcar com a sua palavra, Ele nos selou com o Espírito Santo de Deus. Se Ele nos selou com o Espírito Santo de Deus, é porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós, Ele faz morada em nós. Então nós temos que ter, literalmente, cuidado com tudo que fazemos, com tudo que falamos, pois é o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo é santo, meus irmãos. O Espírito Santo é sensível. Ele procura a pureza do coração. Ele procura a santidade no coração. Ele habita em nós, pela misericórdia de Deus, através do sangue de Cristo. O Espírito Santo habita em nós. Amém? Mesmo que os meus sentimentos, mesmo que o meu coração, mesmo que a minha carne, mesmo que o meu entendimento digam que Deus não nos deixa sozinho, mesmo que o meu entendimento, mesmo que a minha carne, o meu coração diga que eu estou sozinho, que eu estou abandonado, Deus está dizendo que Ele não te deixa sozinho. Deus não é homem para mentir. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus está conosco, Ele habita em nós. Amém? A estratégia do diabo, e eu não quero aqui exaltar o diabo, é justamente fazer com que você não entenda isso. Vou repetir. A estratégia de Satanás, do inimigo das nossas almas, é fazer com que a gente não entenda isso, que a gente não creia nisso, que nós não compreendamos isso. A Bíblia diz que nós não devemos ser negligentes com o que tange os seus ardis,
Porque Satanás é ardiloso. E quanto mais você for cético em relação à sua existência, quanto mais nós formos céticos à relação da existência de Satanás, do mundo espiritual e das trevas, quanto mais nós desacreditarmos nessa realidade, maior será o acesso de Satanás nas nossas vidas. Quanto mais nós não crermos nessas ações, mais legalidade Satanás vai ter para agir nas nossas vidas. Ele gosta que você não acredite nisso. Ele gosta que nós não acreditemos na sua existência. Ele gosta que você não acredite na Bíblia, ou seja, ele quer minar a sua fé. A Bíblia diz que Satanás anda ao seu redor, ao derredor, como um leão que ruge, buscando a quem ele possa tragar. Ele quer que você tenha esse conhecimento, essa consciência e viva de qualquer maneira. Satanás quer que você viva de qualquer maneira. Ele quer que você entregue a sua vida de bandeja para ele. Desde o momento que você não crê que Satanás está sempre agindo de uma forma má e perversa, porque a intenção de Satanás é destruir o crente, é destruir o povo de Deus. Ele quer ter uma estratégia, ele quer fazer com que essa estratégia, mas a principal estratégia do inimigo é isolar a igreja, ou isolar pessoas. A principal estratégia de Satanás é isolar pessoas. Por isso, meus irmãos, não se isole. Não se isole. Não se permita ser isolado. E eu separei alguns temas aqui. Um crente isolado é presa fácil. Você se isola e se torna uma presa fácil para o inimigo, pois sozinho você não pode se garantir. Sozinho não tem como a gente fazer um culto. Jesus disse que precisa estar o quê? 2 ou 3 reunidos, e ali ele se fará no meio. Então, sozinho não tem como, não tem presença de Deus. Sozinho não há presença de Deus. E nós temos que pensar como isso. Um crente isolado é uma presa fácil. Há um ditado popular no mundo militar que diz que macaco longe da macacada é comido pela onça. E é uma grande realidade. Se ficar sozinho, a onça pega. Como corpo, é que nós somos fortes, com uma igreja reunida, um por todos e todos por um, como nós temos estudado na escola bíblica dominical. É como corpo que Deus nos vê como igreja. É como corpo que Deus nos vê como igreja. E Satanás, ele quer o quê? Mutilar a sua igreja. Satanás quer mutilar a sua igreja. Separado, nós estamos num processo de decomposição. Eu já contei isso aqui, mas eu quero contar de novo. Eu quero reforçar, porque nós temos a tendência de esquecer aquilo que Deus tem falado conosco. Eu trabalhava no metrô Rio. E tinha um amigo lá que ele tinha que fazer um serviço e tinha que levantar o trem. E o trem super pesado, né, meus irmãos? Quase 3 toneladas um trem. E ele tinha a oportunidade de pegar a talha elétrica, que era o serviço correto, uma ponte rolante, que levantava o trem. Ou ele tinha, para fazer rápido, que o serviço era pouco, levantar o trem por um macaco eletropneumático. E ele usou um macaco eletropneumático. E o macaco ele funciona com a ação do ar comprimido. Ou seja, ele está lá fazendo o serviço no trem e não ligou o compressor. Nisso que ele não ligou o compressor, acabou o ar. Acabou o ar, o trem desceu em cima da mão dele. Imagine como ficou a mão dele. Aí ele foi para o hospital. Chegando lá no hospital, o médico falou, ó, tem que amputar. Aí ligou para o presidente do metrô. O presidente do metrô ligou para um médico. O médico estava jogando golfe. Falou, ó, a situação é essa, preciso da tua ajuda. Manda o médico mandar as fotos dos exames, todo que ele fez, para o meu celular. Aí o médico, na hora, mandou as fotos para ele. Ele olhou, não, puta não, traz ele para cá, para a Barra da Tijuca. Ou seja, aquele homem ele passou por 26 cirurgias, mas ele recuperou a mão dele todinha para a glória de Deus.
E ele foi visitar a gente na igreja. Lá no metrô ele foi visitar. E aí ele estava muito emocionado, porque nós oramos por ele, tinha aquela coisa. Só que tinha uma coisa. Quando ele chegou lá, a mão dele estava com cheiro ruim. O cheiro estava ruim. Quando nós olhamos, olha, você vai ter que voltar no médico, você vai ter que voltar no médico. Ou seja, a pontinha do dedo, alguns vasos, por serem minúsculos, não conseguiu ser ligado. Ou seja, o sangue não irrigava a pontinha do dedo. O dedo morreu e começou a necrosar. Começou a morrer o dedo dele. Ou seja, meu irmão, vamos trazer isso aqui de volta para a igreja. Nós somos membros de um corpo. Se o corpo não estiver sendo irrigado pelo sangue, nós vamos apodrecer. Por isso que nós precisamos estar reunidos na igreja. Nós precisamos estar firmes aqui na igreja. Nós precisamos estar em uma só voz e uma só fé aqui na igreja. Um abençoando a vida do outro. Porque o mesmo Espírito que testifica em mim, testifica em você. Então você pode ser usado sim para me abençoar. Eu posso ser usado sim para abençoar você. E assim sucessivamente, como corpo, nós temos que estar ligado, como nós acabamos de cantar aqui na igreja. Nós precisamos estar firmes e constantes uns com os outros. Nós precisamos estar em sintonia, no mesmo pensamento, na mesma oração, no mesmo propósito, que é glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos entender isso. Por quê? Satanás quer o quê? Mutilar. Ele quer cortar fora. Ele quer te isolar. Então, meus irmãos, não importa o que esteja acontecendo, olha pela cruz, olha para a cruz e pela cruz viva e não se isole da presença de Deus, não se isole da igreja, não se isole em todos os sentidos, não permita ser isolado. Aleluia, glórias ao Senhor. Então, o principal laço de Satanás é nos isolar, para nos tornarmos presas fáceis para ele mesmo. Para o inimigo. Impressionante como Satanás trabalha para nos isolar. E eu vejo isso. Pessoas com muita capacidade, porém com pouca produtividade, porque se isolou ou foi isolado. Eu lembro uma vez que nós estávamos fazendo evangelismo e juntou um monte de pessoas. E ali no meio eu vi que tinha uma pessoa de rua. E a pessoa louvava. E a pessoa cantava, e a pessoa pulava, e até que ela pediu uma oportunidade. Meus irmãos, aquela pessoa, morador de rua, pregou 25 minutos. E eu fiquei impressionado. E eu peguei e falei com ele, olha meu irmão, quem você é? E ele falou para mim, olha, eu sou pastor. Mas eu senti muitas dores. Eu fui muito isolado. As pessoas começaram com palavras duras. As pessoas agiram de forma ruim. Eu comecei a entrar em depressão. Eu me afastei da casa de Deus. E eu acabei me entregando. E eu não aceitava algumas coisas. E hoje eu sou morador de rua. Eu larguei emprego, desanimei, eu larguei tudo. O que ele fez, meus irmãos? O erro dele é não ficar olhando para a cruz. Porque aqui na igreja nós vamos ter, eu creio, aqui na igreja nós vamos ter problema. Se vocês olharem para o irmão Alexandre, vocês vão ver muita falha, muitos defeitos. Vocês vão ver muita coisa ruim. Mas pela graça Deus me permite estar aqui. Eu sou cheio de defeitos, assim como você também é. Mas Deus quer tratar conosco diariamente. O mais importante de tudo, com todos os nossos defeitos e com todas as nossas falhas, é que nós não podemos nos isolar da presença de Deus. Nós não podemos nos isolar do corpo de Cristo. Você conversa com irmãos e com irmãs e você sente muita capacidade, muita sabedoria. Mas ele é improdutivo. Ele não cresce, pois o que ele é para si mesmo é voltado para si mesmo, não para o corpo da igreja. Pessoas que são voltadas para si mesmo, pessoas que guardam os seus talentos.
entregam-se aos seus próprios sentimentos e não se permite ser usado por Deus. Satanás isola as pessoas desta forma, tornando-os improdutivos para o reino de Deus. E por que muitas pessoas se isolam? Muitas se isolam devido aos problemas emocionais. Muitas pessoas se isolam por problemas emocionais, problemas não resolvidos. Pessoas se isolam devido à rejeição. Quantas pessoas ouviram quando era criança, você não presta para nada? Quantas pessoas ouviram quando era criança, você não sabe nada, você nunca vai ser ninguém, larga dessa vida porque você nunca vai chegar lá, você nunca vai crescer na vida. Mães, pais falam isso para os seus filhos, e filhos ficam com traumas, se sentem rejeitados. Muitos filhos passam pelo processo de ter um irmão e se sentem rejeitados pelos pais, porque precisam dar atenção ao menino que é pequeno, à nova criança que é pequena. Dificilmente essa pessoa vai conseguir se recuperar dos seus traumas. Muito difícil essas pessoas serem tratadas se o Espírito Santo não agir na vida, se o Espírito Santo não agir e resgatar a vida daquele jovem. Pois mesmo, pessoas capacitadas, você nunca verá como Deus está te vendo. Você pode não se sentir tão capacitado assim, mas por quê? Porque você não se enxerga como Deus está te vendo. Deus te separou, Deus te elegeu, Deus te constituiu como servo na presença dEle, porque Deus sabia que você tinha uma capacidade, Deus sabe que você tem uma capacidade. Deus não morreu na sua cruz no Calvário em vão. Ele tinha certeza que poderia usar você, fazer de você de instrumento. E você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso para vencer a rejeição. Eu digo que como é difícil a gente sentir com a autoestima baixa. Muitas pessoas se isolam devido à autoestima baixa. E eu falo que é algo que eu tenho que tratar em mim. Quer ver quando eu tenho que tratar em mim? Vou confessar para os irmãos. Quando eu tenho que dirigir. Se eu tiver que dirigir sozinho, meus irmãos, eu dirijo, com muita dificuldade, porque eu não sou tão bom de roda assim. Tenho que confessar, não sou aquele... Um dia eu chego aos pés do Rubim Barrichello, na direção. Um dia eu chego lá. Mas eu dirijo. Mas quando eu vou dirigir do lado da minha esposa, responsabilidade. Porque a minha esposa dirige muito bem. Ela é fera. E ela dirige carro, ela dirige caminhão, ela dirige trator, ela dirige empilhadeira, ela dirige tudo que tiver que dirigir, porque ela gosta. Então, a gente se sente com essa autoestima baixa, perto de pessoas capacitadas. Então, é algo que eu preciso tratar em mim. E você? O que você precisa tratar em você? Às vezes você está dizendo que você está olhando para a sua autoestima e está dizendo que ela é baixa. Está dizendo que você não é capaz. E nisso você se isola. Você se isola e abre oportunidade para outro. Aí muitas das vezes você se isola porque você vai dizer assim, eu nunca tive uma oportunidade. Mas Deus te concedeu várias oportunidades. E na maioria das vezes, você mesmo deixou a oportunidade passar. E como superar isso? Como superar a rejeição, os problemas emocionais? Não podemos viver com o lixo do passado. É a primeira coisa. Deus já fez tudo novo na nossa vida. Deus já fez tudo novo na nossa vida. Como que a gente vai viver com os traumas do passado? Deus nos transformou. Deus nos ungiu, nos capacitou. Como que a gente vai ficar vivendo com o passado? Deus está curando as nossas debilidades nessa noite. Eu creio que Deus está agindo e está curando as nossas debilidades hoje. Quantos de nós poderíamos ajudar mais na igreja, ajudar mais a sociedade, ajudar mais os nossos parentes, os nossos cônjuges? Porém, ficamos cultuando as nossas debilidades. Deus pode curar as nossas debilidades hoje. Cultuamos as nossas limitações.
mas esquecemos que quem nos capacita é o Senhor. É o Senhor que nos capacita. Ele disse assim: não havereis de preocupar com aquilo que dirás naquele grande dia, pois o Senhor é quem te capacita. E nós precisamos entender que Deus, o Espírito Santo que habita em nós, que vive em nós, não nos deixa sozinho, e Ele vai nos capacitar naquele grande dia. Pessoas desanimadas, o desânimo é um outro problema que nos isola. Pessoas têm... É engraçado que o ser humano, ele tem ânimo para tudo. Ele tem ânimo para cuidar do seu carro. Ele tem ânimo para ganhar dinheiro. Ele tem ânimo para fazer tantas as coisas, mas não tem ânimo para fazer a obra de Deus. Recebeu de graça uma salvação, recebeu de graça a morte do Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, e não tem ânimo, não reconhece isso, não tem ânimo para fazer a obra de Deus. Uma geração de crentes preguiçosos. Crente que limpa o cachorro, crente que limpa a casinha do cachorro bem bonitinha. Tem pessoas que cuidam mais do cachorro do que da própria vida. Além disso, tem pessoas que cuidam mais do cachorro, além da própria vida e além da vida espiritual. Tem pessoas que cuidam mais do passarinho do que da sua vida espiritual. Tem pessoas que cultuam o seu time de futebol mais do que o Senhor Jesus Cristo. As pessoas têm ânimo para as suas paixões. As pessoas têm ânimo por seus sentimentos, mas não têm ânimo para a sua vida espiritual. Nós precisamos entender isso, porque isso pode ser uma ardilosa cilada de Satanás para nos isolar da presença de Deus, para nos isolar da casa de Deus. Né? Eu vi crente, ontem eu fui lá assistir o jogo do melhor time do mundo. Ontem eu estava lá, fui lá no estádio, mas eu não consegui, estava tão nervoso que eu não consegui, só no final, aos 43, que eu consegui pular um pouquinho. E eu vi que tinha os crentes do lado. E os crentes ficaram lá suando, gritaram o jogo todo. Mas quando foi no final do jogo, ele tinha tanta vontade que quando o América virou o jogo, eles até palavrão lhe xingaram. Precisamos estar vigilantes. Precisamos nos conter para que não sejamos isolados. Precisamos nos conter para que não sejamos isolados. Outras coisas que nos isolam é a vaidade. Não irei me misturar com aquela pessoa de baixo intelecto. Nem perco meu tempo em ouvir essa passagem. Essa passagem que aquele irmão lá está pregando lá. 1000 vezes a mesma passagem. 1000 vezes a mesma palavra. Esse irmão que está pregando hoje não sabe nada. Já parou para pensar que você pode ser vaidoso? Eu nem vou dar atenção. Ele não é exemplo de cristão. Será que você não está sendo vaidoso? Será que Deus, pela misericórdia, não pode me usar ou pode usar qualquer um dos irmãos que está aqui? Será que a nossa vaidade não está nos isolando? Será que a nossa prepotência não está nos isolando? Será que nós estamos sendo consumidos pela nossa vaidade? Nós temos que observar, nós temos que pensar nisso, pois a história de Elias relata um homem cheio do Espírito Santo, porém temporariamente isolado. Um homem cheio do Espírito Santo, porém temporariamente isolado. E quem foi Elias? Elias foi um homem cheio de Deus. O nome de Elias significa meu Deus é Javé, ou meu Senhor é Deus, ou o Senhor é o meu Deus. Quando Jesus pergunta, quem dizes que sou? Um discípulo responde, tu és Elias. A importância do nome Elias, a importância do profeta Elias. Na transfiguração, quando Jesus passava pela transfiguração, estava lá. Elias também estava lá. No capítulo 17, no mesmo livro de 1 Reis, é o mesmo que profetiza para não chover. É o mesmo que profetiza para que tivesse seca. 3 anos e 6 meses. Ele orou a uma viúva.
e seu filho foi ressuscitado. Olha que homem é esse, que comunhão com Deus que ele tinha. O mesmo Elias que desafiou os profetas de Baal. Ele desafiou os profetas, aqueles homens que estavam em cima do muro, aqueles homens que eram cristãos, mas se renderam às suas próprias vaidades, e ali diziam que adorava a Deus, mas também adorava Baal. Aqueles homens se entregaram. Aquele povo estava acima do muro. Não sabia se adorava a Deus ou se adorava a Baal, ou seja, um povo que estava isolado e não sabia que já estava isolado dentro da igreja. Como era esse culto para Baal? Era um culto, na visão deles, muito bom. Tinha emoção, tinha dança, tinha prostituição, tinha culto sem santidade, culto sem reverência, um culto sem a verdade, um culto sem a pureza e um culto sem a palavra de Deus. E isso para as nossas emoções, isso é muito bom. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O homem sofre de um vazio existencial. E se nós dermos lugar ao mundo, o vazio existencial vai ser preenchido pelo mundo. Vai ser preenchido pelas coisas desse mundo. Se nós não estivermos atentos, o mundo vai nos dominar as nossas emoções. Mas quando a gente abre o coração e a nossa mente, a gente abre a nossa vida, levanta as mãos para o alto e se rende ao Senhor Jesus, o Espírito Santo vem e toma o lugar. Ele ocupa esse vazio existencial e do seu interior começa a fluir rios de água viva. O Espírito Santo passa a habitar em você e ele começa a conduzir a sua vida. E ele vai te dizendo, olha, não vai para esse lado, vai para esse lado de cá. Olha, ora junto comigo, eu vou te ensinar a orar. É o Espírito Santo que habita em você e fala com você e fala comigo. E nós não podemos nos isolar. O Espírito Santo habita em nós. Não temos como nós nos isolarmos do Espírito Santo. Nós precisamos crer nisso. Aleluia. Um culto precisava da presença de Deus, pois Deus não aceita qualquer coisa. Baal era o pseudo-deus da fertilidade. Tributavam a Baal a chuva que regava a terra, que era genuína para as sementes, para justamente se criar o alimento. E Deus via aquilo e com certeza dizia, povo não entende de nada. Esse povo não entende de nada. Envia um profeta, até quando vocês terão esses dois pensamentos? Quando Deus envia um profeta, Deus envia um profeta quando ele está muito insatisfeito com o povo. Quando o longo ânimo dele acabou. E ele envia para falar com aquele povo. E ele estava dizendo, até quando? Até quando? E aí é onde nós entramos aqui no versículo 1. Me acompanhe, 19, versículo 1. E ele diz, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer, que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Ou seja, quando Elias, que viu tudo isso, Elias que vivenciou tudo aquilo de ressuscitar um filho de uma viúva, de fazer com que orar e fazer com que um fogo caísse por cima dos profetas de Baal. E se a gente for parar para pensar sobre os profetas de Baal, gente, aquele altar era regado de água. A Bíblia fala que tinha 8 cântaros de água. Ou seja, e tinha lá a oferenda, o animal sacrificado a Baal. E o fogo vem e queima, que não deixa uma guimbinha, não deixa nada. 40 profetas de Baal. Ele viu tudo aquilo. E quando vem a palavra da rainha, a rainha Jezabel, que era uma mulher que ela chamava caça-profeta. Ela devia ter o apelido de caça-profeta, porque tudo quanto era profeta ela mandava matar. O que aconteceu com Elias? A gente vê aqui no versículo 3. Olha o que a gente vê. Elias ficou com medo. Aquela palavra,
entrou no coração de Elias. Um profeta usado por Deus, um homem de Deus, cheio da presença de Deus, deu legalidade para Satanás entrar na vida dele. Meus irmãos, a gente precisa estar vigilante, porque caiu do homem o levantai de Deus. Todos nós estamos suscetíveis a ouvir uma palavra do inferno e ficar abalado. Satanás fala todos os dias. E o que ele quer? Ele quer isolar a igreja, ele quer separar a igreja, ele quer dividir a igreja, ele quer agir contra a igreja. E nós vemos aqui, Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Olha o que ele fez. Ele estava naquele caminho, fugindo, ou seja, 193 quilômetros de distância de Jezabel. Ele estava desesperado. Gente, 193 quilômetros. Eu saio daqui da minha casa e vou para o Senai, dá 44 quilômetros, lá em Nova Iguaçu. Ele estava a 193 quilômetros. Para ela chegar até ele, alcançar onde ele estava, veja o desespero dele. Se ele ficasse parado ali, ia demorar no mínimo uns 10 dias, ou 15 dias para ele chegar naquele lugar, enfrentar o deserto, enfrentar aquele frio, calor, frio. Lá eles tinham que passar por Gobe, caminho de pedra, ou seja, Gobe significa caminho de pedra, caminho difícil, onde se perdiam muitos animais e até vidas se perdiam. Como? O desespero dele, depois dele ver todos os sinais de Deus, olha o desespero dele, olha como ele se sente, e ele faz uma coisa, ele deixa o seu servo, e quando eu falo servo, eu estou falando de escravo. Imagine o que é você deixar o seu escravo. O escravo, ele fica dependente do seu senhor. Deixar um escravo é a mesma coisa de deixar uma criança na rua, ele não ia saber se alimentar, ele não ia saber aonde arrumar o alimento. E se ele fosse, alguém soubesse que ele era escravo, ele seria escravo de outra pessoa. Então, ele condenou a vida do escravo dele. E por ele ser um homem de Deus, eu creio que ele amava o seu escravo. Ele condenou a vida do escravo deles. E eu quero dizer uma coisa. Talvez o seu isolamento, toma cuidado com a sua vontade de se isolar, porque você pode estar condenando a vida de alguém. Você às vezes se isola, não quer ir para a igreja, e às vezes o seu cônjuge, ou a sua esposa, ou até mesmo o seu marido, não vai querer estar na igreja também. Você se isola da igreja, o seu filho não vai estar na igreja também. E nós acabamos de falar sobre educação cristã. Cuidado, não se isole. Você pode estar sentenciando a vida de alguém. Você pode estar sentenciando a vida de alguém que você ama por causa da sua vaidade, por causa do seu querer, por causa dos seus prazeres. Elias recebe uma palavra do inferno. Um homem recebe aquela palavra e se sente limitado. A gente vê Elias limitado, incapacitado. Um homem capacitado passa a se tornar limitado. Um homem produtivo no reino de Deus, agora um homem desestabilizado emocionalmente e também espiritualmente. Porque ele sabia da distância, sabia que não tinha como chegar, mas ele ficou desesperado. Ele se sentia como aquela hiena, a hiena hard, né? Ó céus, ó vida, ó azar, tudo na minha vida dá errado, nada da minha vida dá certo. Nossa, eu não tenho sorte. Por mais que eu ore, por mais, não acontece nada na minha vida. Não se isole, meus irmãos. Deus está com seus olhos fitos em você. Deus é que cuida de você. Ele é o guarda de Israel. Ele é o guarda de Sião. Ele que te toma pela mão e te ergue. Ele que vai fazer com que você ande pelos vastos verdejantes. Ele que vai te passar pelo vale da sombra da morte. Ele que vai te dar a sua vitória.
creia no poder de Deus, creia no amor de Deus. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de você. Quantas pessoas disseram basta na sua vida? Pessoas que se suicidaram, pessoas que devido à dor, devido a um sentimento, devido às suas emoções, deram basta na sua vida. Um lado triste que eu vivi trabalhando no metrô foi na época de novembro a dezembro. Era o maior índice. Quando vocês verem no metrô, ó, atraso na via, invasão indevida, pode ter certeza, uma pessoa morreu. E era bem comum quando eu entrava lá no metrô, lá dentro do metrô, que a gente chegava e via que um jovem tinha cometido suicídio. E muitas das vezes a gente tirava lá a cartinha e estava lá um trauma da infância, um trauma do passado. Estava lá que a namorada deixou. Infelizmente, a pessoa ouviu uma mentira de Satanás. Ouviu uma mentira de Satanás. Sentiu dores devido a palavras de outras pessoas, cujo qual Satanás usou a boca daquela pessoa e tragaram a própria vida. Pessoas que cometeram suicídio. Pessoas que foram conduzidas ao deserto. O nosso Senhor Jesus também foi conduzido no deserto, que a palavra de Deus está dizendo aqui, no versículo 4, ele mesmo, porém, foi para o deserto. E o deserto, ou seja, a isolação, é um lugar onde você vai ter experiências com Deus, mas é um lugar onde Satanás também vai querer tragar a sua vida. Não se isole, não se isole, não se isole, não se permita se isolar. Compartilhe suas dores. Nós temos um pastor, nós temos um gabinete onde você pode se assentar com ele e pedir ajuda. Deixa ele, não se isole, permita que o pastor cumpra a função dele aqui na terra. Não se isole, não se permita ficar isolado. Às vezes a pressão e o passado da vida são tão fortes que você não consegue confessar os seus próprios pecados e as suas debilidades. Daí você escuta uma voz dizendo, confesso só para Deus, mas você confessa com os lábios e não com o coração. Você começa a sentir a sua terra seca, secando novamente. Você começa a sentir caminhando para o deserto novamente. Às vezes é uma falta de perdão, meus irmãos, que está lá no passado. Às vezes é uma falta de perdão que está lá no passado, que você precisa pedir a alguém. Ah, meus irmãos, essa semana é uma semana para envergonhar o inferno. É uma semana para você fazer o inferno tremer. É uma semana do perdão. É uma semana da cura. É uma semana da libertação. É uma semana em que a glória de Deus vai ser manifestada sobre nossas vidas. Pois nós não vamos ficar isolados. Nós vamos avançar e seguir em frente. Nós vamos caminhar e seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu creio no poder de Deus. Eu creio na palavra que está sendo pregada hoje. Elias, outrora escarnecia o inferno. Agora ele está preso. Escarneceu Satanás e agora está preso. Ele está preso a ele mesmo. Satanás deixou ele isolado nele mesmo. O único que ajudava Elias era o seu servo, que ele também se desfez. Ele começou a se isolar de pessoas. Pessoas que se isolam dentro da família, dentro da própria casa, conseguem se isolar. Pessoas que têm trauma do passado. Mulheres que têm trauma do passado. Homens que têm trauma do passado. Debilidades, coisas que precisam ser curadas, precisam ser tratadas. Meus irmãos, eu creio que Deus usa o médico. Eu creio que Deus usa o psicólogo. Eu creio que Deus usa o psiquiatra. Eu creio no poder de Deus, não importa como, mas eu creio no poder de Deus. E Deus tem cura. Nós não podemos nos isolar e não podemos isolar pessoas. Deus não perde de vista seus filhos. E nós vemos aqui, no versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro.
E eis que um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasas e um jarro d'água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. E o anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Olha o que Deus está fazendo. Deus, pela sua infinita de misericórdia, Deus, pela sua misericórdia, vai até Elias e fala com ele: olha, desperta, levanta, sai desse isolamento, segue em frente. Elias come, e eu acredito ele que deserto é um lugar de limitações, ele completamente lá fraco, dias no deserto, sem comer, sem beber, escondido, debaixo de um zimbro. Eu creio que Deus tem misericórdia dele e vai lá: olha, você é meu filho, você é meu servo, come e segue em frente. Elias come e, muito fraco, volta a dormir de novo. Meus irmãos, pessoas que estão isoladas, fica difícil o entendimento. As pessoas que se isolam, é difícil. É difícil você ver uma pessoa afastada da casa do Senhor e você conseguir trazê-la de volta para a casa de Deus. É um milagre. É um milagre. Mas eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus tem alimento. Eu creio que Deus pode te usar nessa semana. Eu creio que Deus pode te conduzir. Eu creio que pode haver abundância de graça sobre a sua vida. Eu creio que possa descer do alto abundância de poder, graça sobre graça, poder sobre a sua vida. Que Deus vai te usar essa semana para alcançar pessoas. Deus vai usar os teus lábios essa semana para ir de confronto com pessoas, e pessoas vão se render, cadeias vão ser quebradas, grilhões vão ser quebrados, e pessoas vão alcançar o caminho, e vão sair do isolamento, e vão vir para a casa do Senhor, e cantarão o hino da vitória, e dirão: grande, grande, grande e poderoso é o Senhor dos exércitos, forte e poderoso, pois Ele veio, usou o instrumento dEle, e me deu o alimento, e hoje eu tenho vida na sua presença. Nós temos que crer nisso. Nós cremos que crer no poder de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Essa é a semana de envergonhar Satanás, aquele parente que você não fala direito, aquele filho que você já não vê há muito tempo, aquela nora. Deus vai te usar, Deus vai derramar a sua graça, o seu poder sobre a sua vida. Deus vai fazer a boa obra através de você. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Deus tem poder sobre sua vida. E Deus continua usando Elias. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe. Ou seja, ele volta no caminho. Deus conduziu ele de volta para o caminho, porque ele sabia que ele tinha que continuar da onde ele parou. Ele sabia que ele tinha que continuar da onde ele parou. Meus irmãos, para sair do isolamento, a gente precisa continuar da onde a gente parou. A gente precisa, muitas das vezes a gente está subindo uma escada, a gente cai, mas a gente precisa subir os degraus novamente. A gente precisa avançar. Então, para a gente voltar a produzir, a gente precisa voltar da onde a gente parou. Eu não sei se aquilo que você parou de fazer, de repente foi uma faculdade, de repente você parou de trabalhar por alguma coisa, de repente foi algo que você estava fazendo que ajudava uma pessoa e a pessoa deu uma palavra ociosa para você. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas Deus quer que você volte a ser aquele que você era antes. Por isso, sai do isolamento. Se isso está te isolando, sai do isolamento. Deixa Deus te usar. Deixa o poder de Deus fazer na sua vida. Às vezes você era um pregador, uma pessoa de oração na casa de Deus. Deus quer te tirar do isolamento hoje e falar: você é meu filho, é eu que vou te usar. Você, a sua boca é a minha boca, e eu vou te conduzir. Eu te darei palavras. Ore, persevere na oração, pois eu sou contigo. Deus está falando com você nessa noite. Ele quer te usar, Ele quer manifestar a sua graça sobre a sua vida, Ele quer manifestar o seu poder. Aleluia! E ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor a ele lhe disse:
O que você está fazendo aqui, Elias? Deus começou a perturbar a vida de Elias. Meus irmãos, eu profetizo sobre sua vida que essa semana você terá sonhos. Essa semana pessoas vão entregar revelações para você. Essa semana Deus vai usar pessoas para ir orar na sua casa, para dizer para você: olha, sai do isolamento, olha, faz a minha obra, olha, tem um compromisso comigo, olha, segue pelo caminho que eu estou te dando, pois eu estou te conduzindo, eu estou te dando o caminho da verdade e da justiça, é eu que estou falando contigo, o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Deus quer cuidar de você nessa semana, Deus quer tratar de você nessa noite, e eu quero orar por você, eu quero orar por você. Fique de pé.